Alô, 1, 2. Alô, som. Louvado seja Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar adorando a Deus. Vamos estar orando nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, Pai Santo, Pai querido. Que o Senhor venha abençoar cada um nessa tarde. Que o Senhor possa fortalecer poderosamente através do seu Espírito Santo. Estamos aqui nesta localidade hoje para falar de Jesus, falar do Evangelho. Que você possa sentir a presença de Deus nos envolver de uma maneira especial. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Meus amados irmãos, nós somos ali da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Brejinho, na liderança do nosso pastor José Maria da Silva e também do pastor regional, pastor Dário. Estamos aqui em mais um evangelismo, levando a palavra de Deus. Fazemos parte da campanha evangelizadora Pernambuco para Cristo, levando o Evangelho, levando a palavra de Deus, fazendo o ID do Senhor, de levar essa mensagem a todos vocês nessa tarde. Nós fazemos parte de louvado seja Deus da campanha Pernambuco para Cristo. E tem, aleluia, louvado seja Deus, o ID e levar o Evangelho. O irmão Gilberto e o irmão Alex estão hoje nessa localidade falando de Jesus, falando da palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor com o 15 de nossa harpa. E você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, Alex Serafim, se sente agraciado pela palavra de Deus. Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, convertei-me, não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Qual ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus
a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor com mais um hino nessa tarde de salvação, tarde de bênção, tarde, aleluia, onde Deus fala abertamente através da sua palavra, através da palavra de Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino 90 da nossa harpa, 90 da nossa harpa. A paz e a alegria no reino da luz, a pátria dos remidos, Jesus nos conduz, no reino dos céus, a gozo e paz. Os filhos de Deus têm poder, verás. A paz e a alegria no reino dos céus, os salmos lá entoam louvores a Deus. Dai glória a Jesus, porque nos amou, por nós o seu sangue ele derramou. Jesus tem prometido o Consolador, o Espírito Santo, o Instruidor, também prometeu no reino dos céus um santo lugar junto ao nosso Deus. Firmado na promessa tão grande e eficaz, agora neste mundo desfruto a paz, espero Jesus nas nuvens descer e na sua glória me receber. Aleluia, louvado seja Deus, quantas maravilhas o Senhor tem dado a cada um de nós nessa tarde de salvação, tarde de bênção. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 570. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida, eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar.
libertar. Por acaso torres teu amigo, quando ouviste falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchado tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de coração limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás sim na última hora o caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. E assim agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Eu, nesta tarde, cumprimento a todos desta localidade com uma tão boa tarde de salvação. Como já foi dito pelo nosso irmão Alex nesta tarde, nós somos a Assembleia de Deus ali, localizada na Rua Major Cláudio Leite, número 25, centro de Brejinho, ao lado da cozinha comunitária, sob a direção do pastor José Maria da Silva. Nós estamos aqui nesta tarde, como já foi dito também, para levar o ídolo do Senhor Jesus Cristo. Te convido nesta tarde, você que tem a sua Bíblia em sua casa, você quiser acompanhar a leitura da palavra nesta tarde, convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, glória seja dada ao Senhor, capítulo de número 9, onde uma passagem bastante conhecida é a partir do versículo 9 do capítulo 9, que nos diz a palavra do Senhor nesta tarde. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse-lhe: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia.
Quero e não um sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Oremos nesta tarde por esta palavra e por você que vai ouvir nesta noite, nesta tarde, quero dizer que você seja grandemente abençoado, agraciado pela palavra do Senhor Jesus Cristo. Oremos, soberano Deus e grandioso Pai, que o Senhor venha nesta tarde, Senhor, através do Teu Espírito Santo, da Tua misericórdia, que o Senhor venha, ó Deus, tocar os corações que vão ouvir a Tua palavra nesta tarde, ó Deus, que eles possam, Deus, serem tocados pelo Teu Evangelho. Deus o abençoe grandemente de uma forma maravilhosa e assim, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amados, queridos ouvintes, prezados, nesta tarde que nós estamos aqui, é maravilhoso falar da bondade do nosso Salvador Jesus Cristo. Quero dizer para você que há um só caminho que pode levar o homem para o céu. E este caminho se chama Jesus de Nazaré. Não adianta outro intermediário que venha o ser humano buscar em forma de se contentar, de achar que vai morar no céu, a não ser a pessoa bendita de Jesus. É por isso que ele disse também em Mateus capítulo de número 11, e o versículo de número 28 diante, onde o Senhor disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, Jesus está aqui nesta tarde, tão somente de braços abertos, esperando você para lhe dar o melhor para você, né? O melhor que o homem pode receber não é somente dinheiro, não é somente riquezas na face da terra, aonde nós sabemos que tudo passa, a nossa vida é passageira. Quando nós pensar que não, voamos, mas há um lugar maravilhoso para mim, há um lugar maravilhoso para você, que nos espera. E Jesus disse também no Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 1, que ele disse que foi preparar um lugar para que, aquele que aceitar a Jesus, com certeza, tem morada para todos. Se a raça humana em peso aceitar a Jesus como Salvador, lá no céu há lugar suficiente para toda a humanidade que está em cima desta terra e também sobre aqueles que já partiram. Mas, nesta tarde, quero expressar, através da palavra do Senhor, onde eu li, aonde havia um homem, na época de Jesus, um homem chamado Mateus, aonde aquele homem ali, ele era um homem cobrador de impostos da época, E o que nos chama a atenção, prezado ouvinte da palavra do Senhor, quando o Senhor tem algo com alguém, não importa a situação que a pessoa esteja, não importa a posição, não importa qualquer tipo de coisa que ele já tenha feito, cometido sobre a face da terra. Mas quando Jesus ia passando ali naquele lugar, nos diz a palavra claramente, e Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Que coisa maravilhosa, Jesus viu aquele homem ali assentado na alfândega quando Jesus ia passando, e tão somente Jesus disse para ele: segue-me. E este homem, por ser um homem público, por ser um homem ali, um cobrador de impostos, até muita da gente não era satisfeito com ele, porque na época era um homem cobrador de impostos, mas o que nos chama a atenção é que Jesus passou e disse: segue-me, e ele seguiu a Jesus. E quero dizer para você nesta tarde, que este homem, quando seguiu Jesus, foi a melhor coisa que ele fez na vida dele. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. Aí vem a interrogação dos fariseus ali da época, e quando eles interrogaram Jesus, dizendo:
E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: por quê? Porque come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Então eles fizeram esta pergunta, os fariseus fizeram esta pergunta ali aos discípulos, porque Jesus comia e porque Jesus vivia ali sobre a casa dos pecadores. Mas eu quero dizer que Jesus veio a este mundo, como ele disse: vinde a mim todos que estão cansados. Foi por isso que Jesus veio. Não importa a situação, não importa o problema. O que importa, eu quero dizer, é Jesus chegar. O que importa é nós se levantar e seguir a Jesus, como assim fez este homem chamado Mateus. Mas sempre tem alguém a questionar, mas sempre tem alguém a interrogar: por que é que o vosso mestre, ele ali come com o vosso mestre, com os publicanos e pecadores? Fizeram esta pergunta ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que me alegra nessa tarde aqui é que Jesus respondeu a eles. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. O que é que Jesus quis dizer neste versículo? O que é que Jesus quis dizer nesta resposta que Jesus deu? Aqueles que já aceitaram a Jesus como Salvador de suas vidas, aqueles que já fizeram uma aliança com Ele, glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo, esses estão garantidos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus estava preocupado com aqueles que estavam doentes. Quer dizer o quê? Doente é aqueles que ainda não aceitaram a Jesus como Salvador de sua vida, aqueles que estão distanciados de Jesus. Foi para isso que Jesus veio a este mundo, foi para isso que Deus amou este mundo, aonde diz também a palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 3, e o versículo 16, que Deus amou este mundo de tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que venha ter uma vida eterna. Então foi para isso que Jesus veio, porque Jesus veio a este mundo para dar o melhor presente para mim, para dar o melhor presente para você, a salvação da nossa alma. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então os fariseus fizeram esta pergunta aos discípulos sobre o mestre: porque é que ele comia na casa dos publicanos e pecadores? Mas o nosso mestre, com a sua sabedoria maravilhosa, respondeu a eles que não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, porque ainda não tinham Jesus como Salvador de suas vidas. Louvado seja ao nosso querido Jesus. Então, no versículo de número 13: ide, porém, e aprendei o que significa, o que significa misericórdia. Quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Amém? Então, nessa tarde aqui, quero dizer para você que Jesus te chama, que Jesus quer dar o melhor para você. Jesus quer que você tão somente dê um passo para Ele, aceitar a Ele como Salvador de sua vida, porque é isso que Jesus quer dar para você. É a melhor parte. Em nome dEle, nós estamos aqui para levar o ídolo dele, porque esta é a nossa obrigação. Então, você sinta-se nesta tarde agraciado, você sinta nesta tarde privilegiado por estar ouvindo a palavra do Senhor aqui, nesta localidade aqui, debaixo aqui, deste galpão aqui, da feira pública, através deste serviço de som. Glória seja dada ao nome do Senhor. Você que está na sua casa, onde você estiver ouvindo, através desse serviço de som, quero dizer para você que Jesus está aqui nesta tarde de braços abertos. Jesus está aqui. Se você chegar aqui neste momento, glória seja dada ao nome do Senhor, se você se render a Ele, você vai ser
você vai ser uma pessoa bem sucedida e muito mais o nosso Senhor Jesus Cristo, porque cada alma que se salva há uma festa no céu. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meu prezado ouvinte, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Essa oportunidade aqui nesta tarde é única, porque o dia de amanhã, até quem sabe daqui a 5, 10 minutos, nós não sabemos a nossa vida, porque nós somos como uma vela acesa. De repente o vento vem e nós apagamos, e há um caminho maravilhoso que Jesus quer te dar, o céu. Jesus quer te dar uma morada maravilhosa, o céu te espera. Mas para isso é preciso fazer uma aliança com Ele, aceitar a Ele como Salvador de sua vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Não se embaraçar com as coisas destes enganos deste mundo, as coisas que não agradam a Jesus, porque para entrar no céu é preciso aceitar a Ele como Salvador de sua vida, é preciso obedecer a sua palavra, é preciso fazer a vontade do Senhor para entrar no céu, porque lá no céu mora Jesus Santo, e diz a Bíblia Sagrada que só entra lá quem for santo, quem for lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus de Nazaré. Então, Mateus, este homem cobrador de impostos, quero dizer para você que ele foi um homem bem sucedido quando Jesus passava por ali e olhou para ele e disse: segue-me. E quero dizer que através do Espírito Santo, do chamado de Jesus, aquele homem não veio a pensar que ele era um homem importante sobre a sociedade, mas o que importa é que ele não pensou nisso, ele não olhou para a posição. O que importante é que ele se levantou e seguiu a Jesus como Salvador de sua vida. Assim nós também, um dia, nós aceitamos a Jesus como Salvador da nossa vida, e nós estamos aqui nesta tarde, alegres, falando dele, falando da bondade dele, porque nós temos uma esperança que um dia nós vamos se encontrar com ele, que um dia nós vamos morar diante de uma cidade maravilhosa, de uma cidade que não há pranto, uma cidade que não há choro, uma cidade que não há violência, uma cidade que não há ninguém enganando ninguém para sobreviver, maquinando tirar a vida de outro. Lá não há isso, porque lá é um lugar de alegria, um lugar de paz, e a luz que vai brilhar lá se chama Jesus de Nazaré. E nós aqui durante o dia precisamos do claro, da luz do sol. À noite precisamos do claro das lâmpadas para nos clarear. Mas quero dizer para você nesta tarde que lá no céu a luz resplandecente por toda a eternidade se chama Jesus de Nazaré. Prezado ouvinte, que você nesta tarde não deixe para fazer, não deixe para amanhã o que pode se fazer hoje. A oportunidade é essa de você vir aqui nesta tarde, aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. Nós façamos uma oração por você e você será escrito no livro da vida, aonde um dia, se você permanecer fazendo a vontade dele, você será eternamente bem-sucedido e graciado diante da pessoa bendita do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus em Cristo te abençoe nesta tarde, que você possa alcançar Jesus o mais rápido possível, porque a nossa vida é passageira. Nós não ficamos nessa terra jamais eternamente, mas existe duas eternidades. Existe uma eternidade maravilhosa com Jesus e também existe uma eternidade de tormento. Não desejo isso para você. Desejo a eternidade ao lado de Jesus, aonde nós vamos viver com Ele para todo sempre, por toda a eternidade, numa alegria só, longe de tristeza, de dor, de pranto, de choro e de tudo aquilo que nos venha fazer sofrer. Que Deus te abençoe nesta tarde, no nome de Jesus. O trabalho permanece com nosso irmão Alex. A melhor coisa
que eu já fiz. Aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Isso foi a melhor coisa que eu e aleluia, os irmãos fizeram quando Deus falou abertamente e nós, aleluia, levantamos a mão, aceitando esse Deus como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nós vemos uma palavra, aleluia, da parte de Deus, aleluia, transmitida pelo nosso irmão Gilberto, onde fala poderosamente do poder de Deus de restaurar vidas. E nessa tarde Deus quer restaurar a minha e a tua vida poderosamente. Se você aleluia, está afastado dos caminhos do Senhor, se por algum motivo você anda é desanimado, é tarde de renovar a aliança, é tarde de voltar para Jesus, é tarde de voltar para a casa do Pai. Eu olho para a Bíblia, aleluia, louvado seja Deus, eu olho para o Filho próprio. A Bíblia diz que quando ele parte, ele gasta tudo, mais um dia, e eu quero dizer a você, um dia ele se lembrou que na casa do Pai há fartura, ele se lembrou que na casa do Pai há alimento, ele se lembrou que na casa do Pai, aleluia, louvado seja Deus, ele é saciado, ele mata a fome. E nessa tarde eu quero dizer para você, Deus tem uma palavra para o teu coração, meu amado ouvinte. Deus, ele tem uma palavra para você abertamente. Talvez seja o momento de você voltar para a casa do Pai. Talvez seja o momento de você voltar para Jesus. Volte, aleluia, louvado seja Deus. Como o irmão Gilberto falou nessa tarde, pode ser que daqui 5, 10 minutos Jesus venha buscar a sua igreja. E a Bíblia diz que quando ele vem, a igreja vai subir. Aleluia, a igreja vai, aleluia, louvado seja Deus, contemplar a vitória. Mas aqueles que não aceitaram a Cristo, aqueles que não aceitaram Jesus, infelizmente a Bíblia diz que vão ficar. E nós não queremos que você fique, nós queremos que você, aleluia, seja escolhido, seja escolhida de Deus nessa tarde. Nós pregamos aqui a palavra, nós pregamos aqui o Evangelho, nós pregamos aqui, aleluia, as Sagradas Escrituras. Quando eu olho para a palavra, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo Deus dando tanta oportunidade, aleluia, aqueles que um dia fizeram aliança, aqueles que um dia louvavam ao Senhor, aqueles que um dia cantavam ao Senhor, aqueles que um dia pregavam a palavra de Deus, mas por algum, aleluia, distratimento, aleluia, por alguma distração, eles deixaram a casa do Pai, eles já não oravam mais, eles já não buscavam mais, eles perdiam o contato com Deus. Quando eu lembro de contato, eu lembro de um homem, aleluia, chamado Adão. A Bíblia diz, meus amados irmãos, aleluia, que Deus sempre falava ali, aleluia, com Adão ali no jardim do Éden. Mas nós sabemos que o pecado afastou o homem de Deus, e houve um momento, aleluia, em Gênesis diz que houve um momento, aleluia, aonde eles foram enganados pela serpente. O pecado, ele engana homens, o diabo, ele vem sempre tentando roubar, aleluia, a nossa paz, a nossa fé. E a Bíblia diz, aleluia, que Deus sempre falava com Adão, aleluia, ali no jardim do Éden. Mas a Bíblia diz que na direção do dia, aleluia, a Bíblia diz que Adão, aleluia, peca ali no jardim do Éden e eles se escondem de Deus. Mas a Bíblia diz, meus amados irmãos, que na direção do dia Deus diz a Adão, Adão, aonde tu está? A Bíblia diz que Adão havia se escondido de Deus. A Bíblia diz que Adão diz, eu ouvi a tua voz e me escondi porque estava morto. Adão havia perdido o contato com Deus, mas quem tem contato com Deus é diferente. Quem tem contato com Deus, aleluia, ele não olha para trás. Quando eu olho para a palavra, quando eu olho para o Evangelho, eu vejo Deus buscando um contato especial com você nessa tarde. Quando eu olho para a palavra, eu vejo Deus renovando projetos em sua vida. Porque quando eu olho para contato com Deus, eu vejo Deus tentando renovar a sua fé. Talvez a sua fé anda abalada e ainda falando em contato. A Bíblia diz que Deus teve um contato tão especial com Enoque, porque eu tomei para si, porque Enoque sempre manteve contato com Deus.
A Bíblia diz que Abraão havia mantido um contato tão especial com Deus, que Deus diz em sua palavra: ocultaria eu alguma coisa a Abraão? Abraão sempre teve um contato especial, porque aquele que tem contato com Deus, Deus avisa antes de acontecer. Aleluia. Quando eu olho para a palavra, eu vejo que Elias havia mantido um contato especial, que Deus o toma numa carruagem de fogo. O que eu quero te dizer nessa tarde é você não perder a esperança, é você não perder a fé, é você não perder, aleluia, louvado seja Deus, essa oportunidade de aceitar Ele como Salvador de sua vida. Aleluia. Nosso irmão Gilberto, aleluia, faz parte da campanha evangelizadora Pernambuco para Cristo, e é nesse intuito de adoração, nesse intuito de louvar o Senhor, é nesse intuito de falar de Jesus que estamos aqui nessa tarde reunidos. Aleluia, louvado seja Deus, em alegre em saber que Deus está sempre dando oportunidade. Meus amados irmãos, Evangelho de João, capítulo de número 10, aleluia, Evangelho de João 10, 9, nos diz assim a palavra do Senhor. Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Deus, Ele quer nessa tarde que você venha a Ele. A Bíblia diz que aquele que vier ao Senhor, de maneira nenhuma Ele vos lançará fora, ao contrário. A Bíblia diz que Ele está de braços abertos nessa tarde a acolher você de uma maneira especial, mas é preciso dar um passo, é preciso chegar até a Ele, como falou o irmão Roberto nessa tarde: venha, se é enfermidade, venha até aqui que nós oramos por você. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 9, aleluia, dizendo assim a palavra de Deus: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Nós, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, adoramos um Deus que é o bom pastor. Nós adoramos um Deus que é o Deus Todo-Poderoso, um Deus que trabalha 24 horas ao nosso favor, um Deus que não cochila, um Deus que não dorme, um Deus que vela pela sua palavra. O que eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, o que é que te impede nessa tarde de aceitar Ele como Salvador de tua vida? O que é que te impede nessa tarde de reconhecer que Deus é na tua vida? Deus, Ele te dá a oportunidade única nessa tarde de aceitar Ele. Aleluia. Estamos, aleluia, louvado seja Deus, falando nessa tarde que Jesus salva, liberta o homem e leva para o céu. O que eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, que crente que vivencia a palavra de Deus, ele está liberto de todo pecado, de todo mal. Sabemos que há uma luta travada, sabemos que tem sempre alguém tentando roubar a nossa paz, a nossa fé. Mas voltando para o texto, voltando para a palavra, eu vou falar uma porta. Mas eu quero dizer, aleluia, louvado seja Deus, que Deus, aleluia, está abrindo nessa tarde portas. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando eu vejo Deus abrindo portas, aleluia, com certeza nos últimos tempos, nos últimos dias, com certeza nos últimos tempos, nos últimos dias você tem até saído ali do emprego perdido, aleluia, o seu trabalho, aleluia, talvez seja na área espiritual, talvez seja na área sentimental, eu não sei qual é a área que o Senhor, aleluia, vai trabalhar nessa tua vida, mas nessa tarde o Senhor está dizendo que Ele vai abrir porta, porque Ele é a porta, aleluia, Ele é o caminho, Ele é a vida. Somente Jesus pode dar, aleluia, a você essa paz, essa alegria. E Ele fala: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, aleluia, salvar-se-á. Se alguém chegar nessa porta, nessa tarde, dizendo: Senhor Jesus, eu quero entrar nessa porta. Se alguém chegar até aqui e dizer: Senhor, eu quero aceitar você como único Salvador, aleluia, de minha vida, é porque você chegou até essa porta. E quando eu falo nessa porta, eu digo: meus irmãos, vem até ela, aleluia, que a Bíblia diz que Ele é a porta, e se alguém entrar por Ele, salvar-se-á.
Aleluia, a Bíblia diz que aquele que vem a Jesus salvar-se-á. Aleluia, vem a Jesus nessa tarde de coração alegre. Vem a Jesus nessa tarde, aleluia, de coração, aleluia, aberto a ouvir e ouvir a voz de Deus. E a Bíblia diz, meus amados irmãos, que aquele que entrará, aleluia, aquele que entra pelas portas do Senhor, ele será alegre, ele será abençoado, aleluia, Deus, aleluia, vai fazer prodígio no meio dele, porque a Bíblia diz que aquele que vem pelas portas da salvação, aqueles que vêm pelas portas da palavra de Deus, ele sairá, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e achará passagem, ou seja, lá ele vai ter alimento espiritual, lá ele vai ter descanso espiritual, porque a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Talvez nos últimos tempos o Senhor tenha procurado homens e mulheres guerreiros que procuram essa porta. E nessa tarde, aleluia, nós apresentamos a porta da salvação. Nós apresentamos o caminho, aleluia, que leva o homem para o céu, o caminho a Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus Cristo que liberta o homem de todo o pecado. Eu quero dizer para você, no versículo 10, aleluia, do adversário que tenta sempre tirar a nossa paz. Nós temos um adversário tentando sempre tirar o homem da presença de Deus. Fala que o ladrão, aleluia, louvado seja Deus, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Essa é a finalidade, aleluia, do inimigo das nossas almas, tentando sempre tirar a nossa paz, tentando sempre tirar você da presença de Deus. Mas quando eu olho para a palavra, essas finalidades dele, o Senhor nos adverte, aleluia, para nós estarmos atentos a ouvir a voz de Deus. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Mas eu vim, aleluia, para que, aleluia, louvado seja Deus, tenha vida e a tenha com abundância. Deus, ele quer que você seja abundante no teu viver. Deus, ele quer te abençoar em todas as áreas de tua vida. Seja na área do trabalho, tem um Deus trabalhando. Talvez nos últimos tempos a situação tenha estado difícil, mas nós temos um Deus que vela pela sua palavra. Deus, aleluia, nessa tarde ele está quebrando toda corrente, aleluia, contrária, aleluia, que você perdeu, ao contrário, você vai vencer na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. No versículo 11 vai dizer, eu sou o bom pastor. E o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Quando olhamos para o Evangelho, quando olhamos para a palavra de Deus, vemos que Deus, aleluia, através de Jesus Cristo, deu a sua própria vida por mim e por você. A Bíblia diz que ele quebrou uma barreira de separação que havia entre nós e o nosso Deus. Deus, ele nos dá, aleluia, um livre-arbítrio de fazer escolha. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que Deus sempre ele coloca diante do seu povo a bênção ou a maldição. A bênção quando servir ao Senhor e a maldição quando não servir. Então é importante você servir ao Senhor com alegria. É importante você servir a esse Deus, aleluia, de todo o coração. Porque eu sou o bom pastor dá, aleluia, a sua vida pelas ovelhas. Mas aqui ele vai falar do mercenário. E o mercenário, aleluia, o que é que acontece? Ele vem sempre. Mas o mercenário que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, se vir, vê o lobo, e deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispensa. Essa, aleluia, louvado seja Deus, é a intuição do adversário, é ver você sempre na pior. Ele quer sempre destruir, mas a Bíblia diz que eu vim para dar vida, e vida com abundância. Veja que Deus trabalha de uma maneira para que nós vencemos cada vez mais na caminhada. Deus, ele trabalha para que não, para que o homem não se perca, mas para que ele tenha a vida eterna. Veja que o trabalhar de Deus é tirar o homem lá do amassado pecado e trazer ele, aleluia, para a sua casa. Nós estamos localizados ali na rua 25, aleluia, louvado seja Deus. Na rua Major Cláudio Leite, aleluia, situada a cozinha comunitária ali, aleluia, louvado seja Deus, na rua Major Cláudio Leite, aleluia, número 25. E a Bíblia nos diz assim, meus amados irmãos, ora o mercenário foge porque o mercenário não cuida, aleluia, das suas ovelhas, mas tem um Deus que vela pela sua palavra e cuida, que é o nosso Deus.
Eu quero te dizer, meus amados irmãos, que Ele é o pastor, aleluia. A Bíblia diz que como Ele é o pastor, como Ele é o Salvador universal, como somente nele é a salvação, que Ele é o único caminho. A Bíblia diz em João 14, versículo 6, que Ele é o único caminho que leva o homem para o céu. A Bíblia diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo de Nazaré. E eu digo a você, aleluia, louvado seja Deus, que Ele nos dá exemplo, aleluia, de salvação. Ele nos dá exemplo, aleluia, que a Bíblia diz, meus amados irmãos, que Jesus em sua palavra, Ele diz assim, aleluia, ninguém toma a minha vida, eu mesmo a dou por amor ao Evangelho. Veja, Ele morreu ali na cruz para nos salvar. A Bíblia diz que Ele derramou seu próprio sangue para que eu e você seja salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. No versículo 15 nos diz assim: como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. E assim, meus amados irmãos, é a palavra de Deus. Nós devemos seguir a palavra, nós devemos seguir o Evangelho, nós devemos seguir, aleluia, as Santas Escrituras. Aleluia, Jesus, aleluia, em sua palavra, Ele se revela como bom pastor, como pastor que salva, como pastor que liberta, aleluia, como pastor verdadeiro, como o único governador, aleluia, do mundo inteiro, que a Bíblia diz que todo o poder foi dado em cima no céu e embaixo na terra, portanto tudo pertence a Ele. E nós olhamos para a palavra, nós olhamos para o que o Senhor nos diz, nós olhamos, aleluia, para João 10, aleluia, versículo 1, que na verdade nos diz porque aquele que não entrar pela porta, aleluia, no curral das ovelhas, aleluia, mas só por outra parte ela abriu um salteador. O segredo é entrar pela porta, aleluia, louvado, o segredo é entrar pela porta da salvação. Aquele, aleluia, louvado seja Deus, que como nos diz nesse versículo, na verdade, eu vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele quer dizer que tem que entrar pela porta, se entrar, aleluia, por outra porta, aleluia, se subir para outra parte, é ladrão e salteador. Mas, meus amados irmãos, aleluia, Jesus, Ele nos dá abertamente a palavra de salvação. Quando olhamos para o versículo 9, nós vemos que eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Ele quer que você entre pela porta da salvação. Se alguém, aleluia, louvado seja Deus, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, aleluia, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Quem entra por meio, aleluia, de Cristo, a Bíblia diz que será salvo, ele terá vida eterna, ele será, aleluia, agraciado, ele será salvo de toda ira, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O homem precisa ser liberto do pecado, aleluia, da culpa, aleluia, da condenação. Jesus é a única porta da salvação, aleluia, louvado seja Deus e na salvação sem Jesus Cristo de Nazaré. E somente Ele pode salvar cada um de nós. E assim, Senhor, nós te agradecemos por mais um evangelismo feito através da sua palavra. Amém. Agradecido ao Senhor Jesus por tudo nessa tarde, né? Deus, aleluia, através da sua palavra, ao prezado ouvinte que está ouvindo, que Deus abençoe grandemente, que esse Senhor possa germinar, né? É o que nós desejamos. Oramos, maravilhoso Deus, grandioso Pai, que o Senhor venha abençoar. Oh, aleluia! Aqueles que ouviram a tua palavra nessa tarde. Deus, tu és fiel, aleluia!